Você que nos acompanha na TV aberta de São Paulo, sempre à sexta-feira temos uma análise, um resumo com o jurista Kiyoshi Arada, presidente do IBEDAF. Tudo bom, doutor Kiyoshi? Tudo bom, Walter? Então, doutor Kiyoshi, tem tanta coisa que eu quero perguntar para o senhor na sexta-feira, que a gente já chegou numa cifra de 2 milhões de mortes pela Covid no mundo. Mas o ponto A é essa situação de Manaus, doutor Kiyoshi. Como é que o senhor avalia tudo isso? É um desastre aquilo lá, né? Parece que pegou um novo coronavírus, daquele que espalha mais rápido, mas, em compensação, é mais fraco do que o vírus original, né? Agora, o problema de Manaus é que agora está morrendo gente por falta de oxigênio. É o fim da picada, né? O ministro da Saúde foi lá, levou alguns tubinhos lá, que não durou nem 2 horas, mas ele foi, na verdade, para fazer propaganda do uso da cloroquina, que é um absurdo. É um remédio que não é recomendado pela comunidade científica, entendeu? Ele quer insistir ainda no uso da cloroquina enquanto não chega a vacina. É um absurdo. Agora, as pessoas que têm os parentes internados estão comprando por iniciativa própria, o tubo de oxigênio, e levando lá para socorrer os parentes internados. Né? Então, não é absolutamente falta de oxigênio em Manaus, é falta de oxigênio na rede pública, porque se os particulares estão comprando, é porque o estoque de oxigênio existe, entendeu? Isso era responsabilidade do Estado. Né? É lamentável o que está acontecendo. Parece que eles não estão ligando ao mínimo com as mortes das pessoas. É falta de planejamento, falta de logística, em vez de ficar preocupado em municiar os estados e municípios com todos os equipamentos médicos e hospitalares necessários, e fica aí perdendo tempo, batendo boca aí com o governador, em torno da eficiência desta daquela vacina, e fica querendo empurrar a goela abaixo um remédio que toda a comunidade médica está rejeitando. Lamentável. Professora, o doutor Eric que está aqui mandou um abraço para o senhor. Eu queria escutar um pouco mais isso, doutor Kiyoshi, porque hoje a gente está com o CRM, os médicos estão pedindo para o CRM, né, o Conselho, se pronunciar tanto com o uso da cloroquina como com a falta da questão do oxigênio. Como é que o senhor avalia essa situação, até dos próprios médicos que estão ali desesperados, estão pedindo para o Conselho se pronunciar para não usar nem a cloroquina e nem a questão do oxigênio? O Conselho não está se pronunciando a nada, professor. Esse negócio de pedir para o Conselho se pronunciar é besteira, porque desde o início toda a comunidade médica é contra o uso da cloroquina. Então não vai ser o pronunciamento do Conselho que vai impedir de alguém ficar propagando o uso desse remédio ineficaz, entendeu? Agora, como eu disse, a falta de oxigênio em Manaus é resultado da incúria e irresponsabilidade dos órgãos públicos. Sumiu o som. Professora, como é que fica essa questão do dia 20 ou do dia 25, essa guerra que está tendo? Se eu começar, um começa no dia 20, outro dia 25. Não tem, a lei não especifica que saúde é um dever do Estado? Um ficar guerrando com o outro? O governo federal, ele atrasou o programa de vacinação por todos os meios, né? Em razão da rivalidade com o governador de São Paulo, que disparou na linha de frente, e ele que começou a produzir, através do Butantan, a vacina chamada como é que é? Clorovax. A Coronavax, Coronavax, entendeu? E o governo federal, por razões políticas, estava contrariando. E não fez a campanha devidamente e não planejou. Agora que
acossado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo para definir o calendário, ele finalmente definiu o calendário para o dia 20. Só que, surpreendentemente, ele descobriu que ele não tinha seringas nem agulhas para fazer essa vacinação. Resolveu requisitar no governo do Estado de São Paulo. Aí a Procuradoria-Geral do Estado foi ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, determinando que o Ministério da Saúde devolva as seringas e agulhas requisitadas no prazo de 5 dias. Então, eu não sei se o governo federal dispõe dessas agulhas aí para distribuir para os estados. Não é? Então, ficou por conta de cada estado providenciar as agulhas e seringas. E tem mais. O governo federal definiu o calendário para dia 20 para antecipar ao governo estadual, que tinha assinalado dia 25, sem ter a vacina na mão. E com esse problema de falta de agulhas e seringa. Agora que eles vão providenciar a importação da vacina de Oxford, produzido lá na Índia. Agora, se a vacina vem lá do exterior, da distância Índia, é possível que haja um atraso nessa entrega das vacinas e comprometer o calendário de vacinação que começa no dia 20. Ora, se ele anunciou, ele já devia estar com vacina na mão, entendeu? Agora, como ele quer começar a vacina de Oxford e não da Butantan, que seria a Coronavax, então pode até comprometer o calendário se alguma coisa acontecer na importação dessas vacinas. É o fim da picada, entendeu? Não tem planejamento estratégico, não tem logística de coisa nenhuma, entendeu? Agora, quando descobriu que não tinha agulhas, ele zerou a importação de agulhas e seringa do imposto de importação. Só que, como o preço subiu, ele deu uma ordem de suspensão das importações. Então, dá para entender um negócio desse? E, por outro lado, entidades particulares como o Fiesp e outras entidades queriam fazer importação de vacina, de agulhas e seringas. Ele proibiu. Como que pode ser um negócio desse? Saúde é responsabilidade do Estado e também do cidadão e de todos os integrantes da sociedade. Se a entidade particular se dispõe a importar esses insumos, ele devia agradecer. É menos despesa para o poder público. Como é que ele pode vetar? Justo no momento em que está havendo manifestamente falta desses insumos para atender a campanha nacional de vacinação. Entendeu? E 7 estados não deram nenhuma informação ao Ministério da Saúde quanto à disponibilidade desses insumos. O que aconteceu? O Ministério, com base no Sistema Integrado de Informações Emergenciais, ele conseguiu detectar o estoque de cada um desses estados, menos do estado de São Paulo, que não aparece, não informou e nem está ligado nesse Sistema Integrado de Informações Emergenciais, de maneira que o estado de São Paulo é uma incógnita, não sabe. Nós sabemos que eles têm seringas e vacina, tanto é que o governo federal requisitou, mas eles não informam. Quer dizer, essa birra com o governo federal está prejudicando a população, está prejudicando o fluxo normal da campanha nacional de vacinação. Professor, o Faisal, que é um jornalista, ele trabalha com a América Latina, o México, aqui está dando boa tarde para o senhor. Ele é correspondente de algumas rádios lá do México e da Colômbia. Falando em Colômbia, pensando na Venezuela, vai na Colômbia, Venezuela, o senhor viu, o próprio presidente da Venezuela agora cedeu a questão do oxigênio, e foi agora à tarde. Como é que o nosso país não consegue mandar tubo de oxigênio lá para Manaus? Como é que o Venezuela manda para lá, professor Quiochi?
Não, mas Venezuela, eu tenho a impressão que tem uns guerrilheiros venezuelanos internados no hospital por causa da coronavírus. Então é por isso que ele está mandando. Professor. Mas agora me diga, será que não tem sistemática para abastecer lá em cima? A White Martins não teria que ter um estoque ali, previsão de estoque? Não, seu ministro da Saúde foi lá, especialmente por falta de oxigênio, isso faz tempo, e até agora não resolveu, ou é incompetência, ou é má vontade, entendeu? Manaus que se dane, população que morra. Quer dizer, isso é o cúmulo, não é? Professor, deixa eu citar outra coisa. Ó, o Eduardo aqui dos Estados Unidos, sempre quando a gente vê, o Eduardo aparece. Ele fala assim, que lá o Estado, está falando aqui pelo nosso canal aqui, falando que lá, o professor Carlos, boa tarde, tudo bom com o senhor? Eu queria ver um tratado de competência pública com relação... Sabe o que ele está escrevendo aqui, professor Quioche? O senhor deveria fazer um estudo jurídico, toda essa questão da pandemia. Ele disse que agrediu muito a Constituição. E ele falou assim, o que o senhor acha com relação à questão da prioridade da vacinação? Que parece lá fora, nos Estados Unidos, que o Brasil está brincando com essa questão entre Estado e governo federal, porque as vacinas estão aqui. E ele pergunta mais, olha, falou, professor, me permita perguntar, como é que o senhor acha essa questão da agência reguladora Anvisa em comparação às pessoas que estão morrendo? Ele está falando dessa questão da agilidade, né, da vacinação. O mal de toda essa campanha de vacinação é que a questão da Covid-19 foi politizada. Todo mundo está querendo aparecer na mídia, está querendo estourar em primeiro lugar, quer ter a primazia de ter vacinado a primeira pessoa, e está prejudicando. O próprio Estado, Butantan e Fiocruz, não estão tecnicamente preparados para mandar toda a documentação exigida pelo protocolo da Anvisa, entendeu? Então, converteu-se em diligências, a Butantan, pela enésima vez, foi solicitado documentação complementar, e o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo informações à China, que cedeu esse know-how, para que, de posse dessa informação, possa repassar a Anvisa. E depois vão botar a culpa na Anvisa, que está demorando. Não é que a Anvisa está demorando. A Anvisa processou aqueles documentos que eles mandaram e concluíram. Agora falta eles mandarem outros documentos, que eles ainda não selecionaram, porque depende de informações que eles requisitaram lá na China. É o fim da picada. Como é que um governador que fica toda hora anunciando a vacina, ele não tem nem, não sabe nem o que fazer para pedir o registro na Anvisa, nem a título emergencial, muito menos a título definitivo, entendeu? Isso é um absurdo, isso é um descaso, isso é um desrespeito à cidadania. O sujeito só quer aparecer na mídia e não vai atrás dos aspectos técnicos necessários para implementar essa vacinação que ele quer disparar no dia 25. Então, não é culpa da Anvisa, não. A Anvisa está agindo com máxima celeridade. Ele parou no tempo, porque está esperando o restante da documentação. Agora, se isso daí não aparecer, a documentação não foi enviada, a Anvisa não vai ter tempo para liberar o registro até o dia 20. Aí o programa vai para a cucuia. E tem componentes. Esse ministro da Saúde também, ele não entende do métier, entendeu? Ele está mudando as coisas, está falando que os primeiros vacinados, a primeira fase, ele quer vacinar todo mundo, para tentar diminuir o caso de infecções. E depois é que viria a segunda leva, a segunda parte da vacina, que é o reforço. Está errado. Não há possibilidade de você interromper a primeira fase se você der continuidade na segunda fase 15 dias, 20 dias depois. Pode fazer as duas coisas andarem junto. Eu estou vacinando primeiro o pessoal da saúde, depois os índios. A essa altura estou pensando em botar uma tanga e ir lá para
praia lá de Maresica, que está cheio de aldeamento indígena lá, né? É para ser vacinado. Então, depois dos índios, vem os idosos, né? Depois dos idosos, vem a população em geral. Agora, enquanto ele faz essa rodada inteira, ele pode começar a segunda dose naqueles que receberam a vacina em primeiro lugar, ou seja, pessoal médico, pessoal da equipe médica, enfermeiros, os que trabalham no hospital e os índios. Né? Agora, nada impede de andar as duas coisas juntas, entendeu? Mesmo porque, se ele já está programando um fluxo de importação das vacinas e, ao mesmo tempo, ele já firmou convênio com o Instituto Butantan, que está produzindo em massa essas vacinas, não há problema nenhum. Agora, o problema do governo federal parece que não quer. Ele fez um convênio, mas não, ele prefere chegar à chegada da vacina de Oxford, porque não quer usar da Butantan, porque tem a marca do Dória. Isso é um absurdo, isso. Isso é um absurdo. Professor, o Eduardo, aliás, o Eduardo e o João Carlos aqui estão conversando. O Eduardo fez uma indagação aqui, o João Carlos, aqui no nosso chat, né? Mas ele pergunta o seguinte, professor, que eu acho, pelas aulas que eu tive com o senhor, o Eduardo, fala assim, não tem que ser responsabilizado os governantes pela essa questão? Dá para pedir impeachment até? Olha o caso que aconteceu com os Estados Unidos com o Trump aqui. Ele está questionando essa falta de agilidade. Impeachment pode, mas não por esse fundamento, negócio da vacina. Impeachment, motivação para impeachment, o mais fácil é buscar na lei orçamentária, violação da lei orçamentária. Não existe nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito, no decorrer de décadas e décadas, que não tenha violado a lei orçamentária anual. Todo dia eles estão violando. Então, se você quiser decretar um impeachment, é só sacar do bolso do colete uma das violações da lei orçamentária e tocar para frente. Igual fez com a Dilma, entendeu? Como o país ficou ingovernável, então resolveram sacar do bolso do colete um item apontando a infração da lei orçamentária e ela sofreu impeachment. Então, isso pode ser feito, entendeu? Mas só que no meio dessa pandemia aqui só vai dar mais confusão, né? A Rita aqui está perguntando para o senhor que ela diz que tem filhos na escola. Aliás, também tem o mesmo medo, né, do que eu acho. E fala assim, agora os governos estão empurrando a situação do Enem, né? Quer dizer, ela colocou 3 situações aqui. Minha filha não teve estudo na escola esse ano regular para fazer o Enem. Depois ela coloca o seguinte aqui, professor Kiyoshi, qual a garantia que eu tenho de mandar minha filha para a escola, se nem educação em tempo normal eles garantem, agora com a pandemia, eles estão querendo que a minha filha volte para a escola, está com medo da filha voltar para estudar e sem a vacina. Eu acho que a questão do Enem devia ser adiado, né? Só que entraram com ação na justiça e a justiça não suspendeu o calendário da Enem. Mas, por cautela, devia suspender, porque esse calendário eles fizeram meses atrás, quando estava indicando o declínio da incidência do vírus. Só que, no final a partir de dezembro, em função das eleições, o grau de contaminação começou a subir. Então, vários municípios voltaram na fase vermelha, entendeu? O próprio São Paulo, a cidade de São Paulo voltou no vermelho e agora foi para amarelo, entendeu? Mas tem algumas cidades ainda que estão no vermelho. Então, como é Enem de natureza nacional, deveria suspender isso daí. E volta à escola com presença física, também eu acho prematuro isso daí. Esperar, se já esperou até agora, se está na boca
a vacinação em massa, por que não esperar, pelo menos, a primeira dose da vacina? Professor, olha aqui essa pergunta aqui interessante. Como é que o Porque senhor... o atraso, claro, você pode recuperar no futuro. O que não pode recuperar é a morte, né? É Aí não verdade. tem jeito, né? É verdade, professor, e ela tá agradecendo o senhor, porque ela pergunta aqui uma coisa que eu até vou perguntar, não sei se você pode responder. Fala, professor, e se eu não quiser que a minha filha vá para a escola por falta de segurança? Porque ela fez uma pergunta, diz aqui, ela fala, perguntei ao diretor da escola pública Arthur Whittaker, é estadual, é municipal essa escola, ao diretor da escola, qual a garantia se a minha filha tivesse o Covid ou se eu precisasse de tratamento, qual a garantia que ela teria de segurança da escola? Não tem, né? A professora pergunta, se eu não quiser mandar minha filha para a escola, ela perde o ano, professor? Interessante essa pergunta, né? Eu acho que aí tem que resolver com a direção da escola, né? Em último caso, dependendo da resposta dada, até uma ação judicial, um mandado de segurança, entendeu? Nossa, professor. Ela está agradecendo aqui o senhor, diz que ela está apavorada. Que coisa, né, professor, que eu acho. Obrigado, participando bem. Olha aqui o Eduardo aqui. O Eduardo gosta do senhor. Ele disse que é para o senhor tomar vacina lá nos Estados Unidos, que lá pelo menos tem vacina. Ele falou assim, olha, professor Quioche, depois de 100 anos, ele falou que vai sair um pouco da pauta, depois de 100 anos, eu estava na pauta essa pergunta, a Ford sai do Brasil, o senhor acha uma vergonha, ou porque o Brasil não foi para frente, ou porque a nossa economia não fortaleceu a Ford na economia? Aí coloca assim, essa pergunta estava para a gente fazer mesmo. Ele falou, afinal de contas, são 100 anos uma empresa, ela vai embora do país. O senhor viu essa situação? O que o senhor acha disso? Incompetência de gerenciamento, incompetência administrativa, não investiu nas novas tecnologias, né? Produzia carro de péssima qualidade e não acompanhou a evolução mundial em termos de produção automobilística, como fizeram as outras montadoras. Não é? Então, a Ford ela está fechando exatamente por falta de capacidade gerencial, por falta de competência. Então, no mercado, quem não tem competência não se estabelece, entendeu? Isso que está acontecendo. Agora, o setor de veículos é um setor que vem sugando os recursos dos nossos bolsos. Então, é o setor mais incentivado pelo governo, exatamente o setor automobilístico, né? Nós temos hoje o programa, se não me engano, Roda 2030, que prorroga os incentivos fiscais do automóvel lá para as calendas, não é? A prorrogação e a inclusão de novos incentivos para deficientes físicos, semideficientes mentais, um monte de coisa. Então, tudo para vender bastante carro, não é? Então, tudo isso custa dinheiro para os cofres públicos que eles acabam retirando da sociedade como um todo, em termos de elevação de tributos, entendeu? Então, a Ford não conseguiu acompanhar a evolução como os demais montadoras, apesar de todos esse aporte de recursos financeiros que o governo federal vem propiciando, então é bom que ela vá embora mesmo. Professora, eu posso ler aqui, eu acho que é meio pesado, mas pediu para ler. Está aqui no nosso chat aqui. Ela disse que viu o senhor numa palestra em Manaus, né? É estudante de Direito, e ela é triste, chama Lindinalva Pereira Cruz. Ela disse que ela é estudante de Direito. O senhor já deu algumas palestras lá, né? Ela falou, olha, professor, tudo bem, eu assisti a palestra do senhor e o meu pai, que é advogado. Eu queria comunicar ao senhor que eu perdi meu pai, que era advogado, levou o senhor, não, ele que levou
palestra e perdi a minha mãe e a minha irmã para a Covid. Olha que triste o que eu está assistindo. Eu sinto, né? É uma infelicidade, né? Porque eu sei que a gente está tomando. É um tema pesado, né? Mas, poxa vida, que triste isso. Eu queria agradecer. Antes que quem levou ela para ver a palestra do senhor lá na faculdade foi o pai dela. Né? Que coisa, né, que eu acho. Olha, vou agradecer aqui. O Eduardo de Novo disse que hoje ele vai monopolizar o senhor, viu? Ele falou: o que o senhor achou, o que o senhor está achando da questão do Trump? Duas etapas. O senhor acha que ele incitou a invasão ao Congresso? Primeiro. Aí depois ele a segunda pergunta. O senhor acha que ele pode agora ter a questão do impeachment? É capaz de sofrer do impeachment? Aí finaliza. Professor, o que eu acho? O senhor acha de toda essa situação do Trump? Ele está comentando tudo o que aconteceu com o Trump esses dias, né? Morreram 5 pessoas lá por conta disso, né? Bom, primeiramente, se ele incitou a invasão do Capitólio, não há prova disso. O que está comprovado, sem margem de erro, é que ele vinha fazendo discursos, postando mensagens na mídia, fazendo discursos contra a proclamação do Biden, alegando fraude nas eleições. Só que ele perdeu os 40 ações que ele entrou na justiça. Mas, inconformado, ele continuou fazendo ataques, pressionando o vice-presidente para não fazer a certificação da vitória. Só que, para não fazer a certificação da vitória, ele teria que anular 4 votos. Não é? Aí daria empate, e aí o vice-presidente que comanda o Capitólio daria o voto de desempate. Mas ele não quis fazer isso. Então, não há prova de que ele diretamente comandou a invasão. Agora, não há dúvida nenhuma que esses discursos, essas mensagens, esse comportamento dele incitou a população, estimulou a população a invadir, tá? E deu no que deu. Por isso que a Câmara decretou o impeachment dele e agora teria que seguir para o Senado. Só que o Senado está em recesso. Então, a tendência é o Senado não convocar até o dia 19 a sessão para decretar o impeachment. E no dia 20 já vai tomar posse o Biden, entendeu? Agora, há uma discussão jurídica lá nos Estados Unidos. Aqui a Constituição brasileira é bem clara. Não existe impeachment de pessoa que está fora do governo. Impeachment é a figura que se dá ao afastamento provisório do governante. Isso é impeachment. Agora, no julgamento final, não existe afastamento provisório, existe a perda do cargo, seguido de inelegibilidade por 8 a 10 anos. Não, isso que é o sistema brasileiro. Lá nos Estados Unidos, as opiniões se dividem. Dizem que o impeachment pode acontecer mesmo depois do presidente ter exaurido seu mandato, no sentido de suspender os direitos políticos, entendeu? Então, é essa discussão, e seguramente, se o Senado for impedido de julgar o impeachment, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos é que vai decidir se pode ou não pode. Se o Supremo decidir que não pode, então os parlamentares terão uma outra opção, invocar a emenda 14 e considerar o presidente inabilitado por exercício de qualquer cargo. Né? Ou que fale mais ou menos a figura do impeachment. Né? Seu som sumiu. Sumiu o som.
Não, às vezes eu desligo o microfone para escutar melhor o senhor, né? Então, Mas você fica falando. o Eduardo, ele falou aqui que ele está colocando aqui que ele tem escutado lá os noticiários, mas ele não tem explicado essa questão do pós-impeachment, né? Pós-governo, né? Se está para ter impeachment ou não. Então, que o senhor explicou bem, porque que lá não dá para entender direito essa situação. Ele pensou que era só perda que não pudesse mais ter direito político, né? Não, lá é diferente, a legislação é diferente. Não há proibição, então há uma margem de dúvida. Se pode prosseguir no impeachment após exaurido o mandato para suspender os direitos políticos. Então, lá, o impeachment seria equivalente, nessa segunda parte, suspensão de direitos políticos, seria equivalente à condenação por ato de improbidade aqui no Brasil, para a Lei 8.429. Aí, ao governante condenado, ou agente público condenado por esse ato, ele fica inelegível por 8 a 10 anos. Professor, aqui o Marco Kojorowski está aqui, diz que teve voltando a essa situação do Covid, que a pauta hoje do dia é a questão de Manaus, né? Então, ele coloca duas situações aqui. Primeiro, ele falou essa questão da eficácia da vacina, 50%, não 50%. Enfim, ele diz que não é uma opinião jurídica, mas eu queria escutar a sua opinião. Por exemplo, o senhor vai tomar a vacina que tem até 50%? As pessoas têm perguntado isso. Depois ele coloca o seguinte, que teve uma colocação da OMS falando da situação de Manaus, assim, achando que o governo brasileiro demorou para tomar algum tipo de atitude, né? O que o senhor acha? O senhor até comentou, ele entrou agora, o senhor comentou no começo da Eu já falei de Manaus, chega de Manaus. Agora, a eficácia da vacina, o mínimo que a Organização Mundial da Saúde exige é a eficácia de 50%. Essa Coronavac tem eficácia de 50,38%, então está acima do mínimo exigido pelo organismo internacional. Agora, acontece que o Butantan mandou documentação incompleta lá para o Anvisa, dando como 78% de eficácia. Depois que mandou fazer essa comprovação, que o Butantan complementou a documentação, dizendo que a eficácia, na verdade, é de 50,38%, e que esse 78% se referia à desnecessidade de internação para quem tomasse a vacina, entendeu? Então, houve um desencontro, não sei se foi um desencontro involuntário ou premeditado, né? Professor, aqui para encerrar, que a gente está... Aqui a pergunta do Eduardo de novo. O Eduardo pergunta assim, professor, vamos mudar um pouco de assunto. Queria perguntar das 3 últimas obras, senhor. Falou que na última entrevista o senhor falou das obras. O senhor tem comentado até, né? Que agora ia escrever, né? Ele falou, senhor, são 3 ou 4 últimas obras? Ele está querendo saber... As 2 últimas obras é lançamento tributário, outra é imunidade, não incidência e isenção, e hoje acabei de mandar para a editora Focus a outra obra, 2 temas de direito constitucional, que eu estou abordando a responsabilidade objetiva do Estado, que é o primeiro tema. O segundo tema, a intervenção das Forças Armadas naquelas 4 hipóteses previstas na Constituição, ou seja, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e garantia da lei e da ordem. Professor, ele falou aqui que o senhor tem que... Estou mandando aqui a atualização, preparando a 5ª edição do Código Tributário Nacional comentado. Acabei de mandar agora. Puxa, o Eduardo está falando, aliás, o Kojorowski também está falando a mesma coisa. Ele falou que o senhor tem que fazer ele viu a entrevista que a gente viu no Instagram, e falou que o senhor tem que escrever uma história, autobiografia, né? Que ele gostou daquela entrevista, que é diferente. É uma história muito boa, né, eu acho.
Está mandando um abraço para o senhor. Dá, outro para ele. Eu acho, e ele até falou que hoje a entrevista ficou um pouquinho, e ficou mesmo, eu queria agradecer ele, estava acompanhando, disse que acompanhou a gente no Instagram, viu a gente entrar. Engraçado, hoje deram instabilidades no Instagram, mas ele está comentando que interessante, às vezes, ter esses exemplos de vida, que nem ele é aluno do senhor até hoje, veio dos Estados Unidos, né? Então, o que eu acho? Vamos encerrar com a pergunta aqui do Marco Kojorowski. Então, o que eu acho, se a vacina fosse hoje, tem gente que diz que não vai tomar a vacina. O senhor tomaria a vacina, seja ela de onde viesse, ou tivesse essa possibilidade? Sim, se a vacina estiver registrada, eu tomaria. Quer dizer, mesmo que seja de pequena eficácia, melhor do que nada, né? Ele fala, porque tem gente que diz que não... Agora, não dá para entender o posicionamento das pessoas que não querem tomar vacina. Então, agora é o que ele pediu para... O Supremo Tribunal Federal deixou claro que o Estado pode decidir pela compulsoriedade da vacina. Só está descartado a hipótese de vacinação à força. Isso não. Mas ele pode determinar a obrigatoriedade da vacina e criar algumas sanções políticas para quem não cumprir a ordem. Era a pergunta dele, o que eu acho, para finalizar, o senhor acha que quem toma vacina devia ter algum tipo de sanção e tal? É a pergunta final, o senhor acabou de responder, né? Que triste, né? Bom, então que eu acho que acabou com alguns interpélios, mas a gente conseguiu fazer a entrevista, né? Tá bom. Queria agradecer, o Eduardo diz assim para o senhor, ele está falando aqui, não vou perder mas eu estou aguardando o senhor vir para os Estados Unidos, está convidando toda hora, né? Ele vai mandar a foto da formatura dele para o senhor ver. Esperar acabar essa pandemia aí, né? Professor, quero agradecer bastante a paciência do senhor aqui. E a gente comentou bastante essa coisa da Covid, né? Mas perdeu a mídia, viu? Obrigado, professor Cláudio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.